Vida e morte formam uma das dualidades mais intensas que enfrentamos em nossa existência. Talvez a mais desafiadora justamente por permanecer envolta em mistérios. No imaginário humano existe uma ordem natural. Crescemos, amadurecemos, envelhecemos e só então partimos. Mas quando essa ordem se rompe e a morte nos surpreende levando um filho, por exemplo, o chão se abre sob nossos pés. Uma dor que não pode ser descrita e não é comparável a nada. O mergulho é inevitavelmente profundo. A vida é invadida por um silêncio absoluto. Hoje vamos falar sobre o que acontece quando o amor mais profundo encontra a dor mais dilacerante e ainda assim é possível renascer. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor que a doutora Maria Homem, psicanalista, palestrante, escritora, autora de 4 livros, que já foi professora em Harvard e palestrante no MIT, na Boston University e em Columbia, Nova York, colunista da Folha de São Paulo e da revista Marie Claire. Minha querida, que prazer te receber, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceito estar aqui na minha casinha, conversando com tantas mulheres que fazem parte da nossa rede de apoio Basta Sentir Maternidade, essa comunidade tão importante que vem crescendo a cada dia. Você não sabe como eu recebo e vejo, leio relatos todos os dias de mulheres que sofreram um aborto espontâneo, que já estão nessa jornada há muitos anos ou que perderam os seus filhos. Não é fácil, mas... que perderam ou que ainda estão lidando com o vazio de tentar via ter, né? Então Sim. É sempre essa dialética vida e morte e preenchimento e despreenchimento, né? É isso. É difícil, mas é a vida, né? Pois é. E é aí que entra a minha primeira pergunta para você. Por que nós, seres humanos, temos essa dificuldade em aceitar a partida, em aceitar a morte, né? Sendo que é a única certeza que a gente tem. Olha, se a gente conseguisse aceitar o ciclo, né, mais do que aceitar a morte, aceitar o movimento da própria estrutura da vida, do universo, eu acho que a gente subiria de patamar mental, espiritual. Sem falar espiritualidade no sentido de deuses ou de transcendência, mas assim, o espírito estaria mais apaziguado. Porque quantas coisas a gente não faz em nome de permanecer na vida, ou de ter glória num nome que seja imortal. Quantas loucuras, não é? A gente não faz de violência com o outro para não aceitar que desaparecer é da estrutura, porque as coisas vão, né, como se fosse uma grande roda gigante, só que vamos dizer que a gente está na pontinha dela e o resto fosse submerso, né? Então a gente estava vindo aqui, opa, apareceu na vida, brotou, virou e agora vamos viver outra coisa. Cada ser se transforma em outras formas de partículas, de energias, e eu acho que esse é um grande aprendizado. Acho que seria algo que eu mesma venho falando, e acho que também aqui, né, é isso que a gente está discutindo, isso que eu digo de ciclo. É uma maturação, é como se a gente, como civilização, a gente pudesse apaziguar com a nossa condição de seres vivos por hora. Por hora. No Que é uma momento. graça, é uma bênção, né? É da ordem do milagre, ou do enigma. E ok, né? Mas então, como usufruir da melhor maneira possível esse milagre, né? Esse tempo que nos foi dado
e que ele, em algum momento, ele vai acabar. Mas Uhum. ele acabando, o que transcende a isso, né? Eu acho que daí vem a espiritualidade, né? Muito mais do que que a gente falar numa religião. Uhum. Mas a Uhum. espiritualidade em si, o que transcende a você, o que é maior do que você, Uhum. né? Eu acho que essa não aceitação, ela pode vir muitas vezes desse lugar que a gente se coloca com superioridade, como centro do universo, né? Uhum. Não Uhum. aceitando as coisas que não podemos controlar. Uhum. O que, usando a minha linguagem, né, seria uma posição muito egóica, né, muito ligada ao ego, ao eu, no sentido de que você se vê ou com muito valor, quando, né, a gente se dá muita importância quando faz alguma realização ou está na vida, você se sente empoderado e dizendo eu que fiz, eu consigo, é um eu. E quando você perde algo ou vai morrer e vai perder a vida, é como se você tivesse jogado no, né, você perde o chão, você não é Uhum, mais nada. Então você está nesse tudo, quando está num eu empoderado, ou está no nada, na fragilidade, na vulnerabilidade, no adoecimento, na não visibilidade, quando você não aparece, quando o uhum. outro não te vê, quando você não tem a fama, a riqueza, a beleza. Então, é assim, é como se a gente estivesse numa gangorra muito maluca, Onde né. eu sempre preciso estar, é aquela gangorra de escola que eu não sei nem se existe mais, mas na minha época de criança existia, que um fica embaixo, outro fica em cima, né. Uhum, E que sempre você precisa do outro, ou para estar embaixo ou para estar em cima, uhum. E sempre né. em Sempre tentando esse oposição, em sempre em, oposição. né, se eu estou aqui, você tem que estar aqui. E, assim, talvez isso é um outro tema para a gente conversar aqui, que é esse, desse individual versus o coletivo, né. Enquanto eu estou vivo, então é uma luta para eu estar vivo e aparecer e ser diante do olhar de todos. E ter mais que todos. E talvez a gente estejamos todos vivos ao mesmo tempo, na mesma. O quantum de vida, ele é nosso partilhado agora e depois a gente vai passar para os próximos que virão, e nessa ordem que seria de um ciclo, mas a gente às vezes não anda assim, né, no ciclo da vida, a gente vai para um Ou lado. então ele faz assim. É, ele faz assim, ou às vezes a gente cai dessa roda Uhum. natural do ciclo, porque é assim, não é todo mundo que entra aqui e vive a primeira década, a segunda, tal. Às vezes você, cai dessa roda, sai do ciclo antes de sair da barriga da sua mãe, ou você não consegue nem entrar, né, uma parte, porque as moléculas, né, os líquidos, enfim, as substâncias são compatíveis, incompatíveis, porque tem o aleatório, o destino, como você quiser Uhum. chamar. Então, é essa outra, configuração do que é a vida, essa outra ideia do que é a vida, que eu acho que a gente pode ir introjetando na nossa mente e Sim, e se trabalhando apaziguando. isso. É. Porque ela não vai entrar, essa ideia, ela não vai entrar da noite para o dia. Assim como você não vai se desenvolver pessoalmente da noite para o dia, assim como você não vai aprender uma modalidade nova da noite para o dia. É tudo um exercício, Uhum, né? Um exercício uhum, diário uhum, para que essa transição seja verdadeira. Que às vezes é muito fácil falar, né? Assim como é muito fácil a gente escutar conselho. Eu, no seu lugar, faria tal coisa. Ah, se fosse comigo, eu não teria ido por esse caminho. Mas aí a hora que acontece com aquela pessoa, não é bem assim, né? uhum, É algo que a gente sempre discute ali na comunidade, que é sobre o acolhimento dessas mães, dessas mulheres que perderam ainda no ventre os seus filhos.
e que não aceitam. Tem eu gosto muito da filosofia estoica, porque o estoicismo ele fala exatamente, ele pega bem nesse ponto que você começou a nossa conversa, que é você estar inteiro aqui nesse momento, no momento presente, né? E ao mesmo tempo, a aceitação. A aceitação daquilo que eu não posso mudar, entendendo que a forma como eu desejo olhar para aquilo e reagir em cima dessa história é responsabilidade minha. E então, quando tem essas conversas, né, quando a gente aprofunda, mergulha em uma não aceitação de uma mulher dentro da comunidade, de eu perdi e não aceito. Eu entendo, Mariana, que se você não aceita, você trava a sua vida, você trava a sua caminhada, porque não tem o que fazer. E eu quero saber de você, o que essa mulher ela precisa fazer? Qual é o passo, o primeiro passo a ser dado quando algo foge ao seu controle, quando você sofre uma perda do que você gostaria muito que acontecesse, que foi planejado, que foi amado, que de repente você escutou um coração, você esperou, você sentiu crescer e não nasceu, né? Não chegou a nascer. Em primeiro lugar, né, claro, a gente está aqui, assim, como prólogo, né, eu acompanhei essa situação com uma pessoa muito próxima, então eu sei do que se está falando. Foi muito tocante, muito difícil, cada vez ia lá e tinha uma tentativa e tinha uma alegria, porque deu certo, porque vi no ultrassom, porque, nossa, né, depois de anos, que alegria, que brinde, agora vai, né? Sim. E depois de 10 dias, depois o outro. Então, claro, acho que você e toda a comunidade. Então, eu quero, assim, pessoalmente me solidarizar, e foi também, eu sofri junto, porque era muito próximo. E não foi o que eu vivi pessoalmente, mas a gente tem a empatia humana, ela existe, tenho plena Sim. convicção que o aparelho psíquico, a gente tem essa capacidade de patos, de sentir o que o outro está sentindo. E quando a gente não é empático, a gente bloqueou alguma coisa. Então, isso é a primeira coisa para dizer isso aqui. Mas, assim, a partir disso, né, eu vou fazer tem duas maneiras de pensar a aceitação. Então, acho que só vou voltar um pouco, assim, historicamente, a gente tem duas posições em relação ao que acontece com a gente. E a gente, como civilização, a gente fez primeiro um certo caminho, que era assim, há o conceito de destino e há uma transcendência divina. Então, o que me acontece é ordenado por forças exteriores a mim, transcendentes em relação a mim e que são mais poderosas. Então, os deuses quiseram, as moiras teceram o destino, né? A gente tem arquétipos, figuras, estruturas míticas. Então, o que a gente faz? A gente delega para o grande outro, como diria Lacan, né? Um outro, alguém todo-poderoso, um pai, né? Deus Pai todo-poderoso, uma deusa, uma figura, forças que são responsáveis. Então, você diz, por que você fez isso comigo? Né? Eu estou revoltado com os deuses, eu não mereceria. Né? Então, a sua posição é diante dele, que tem o poder, né? Você se revolta porque você obedeceu, você é um bom Você cristão, fez tudo você fez tudo direitinho. certinho, você cumpriu a sua parte no combinado com o outro, com as forças do mundo, porque na sua visão de mundo, né, tudo isso é uma grande visão de mundo, é um mindset, é um
É isso, uma cosmovisão e que está dentro desse desenho, né? Sim. Então você se revolta quanto a isso. Um outro desenho, uma outra cosmovisão, que é da modernidade, ela é mais autocentrada. Ela é egocêntrica, ela é antropocêntrica, ela é centrada no homem. Então você não necessariamente acredita no destino ou nos deuses, não é você, não é pessoal. Isso é a civilização humana que começou a ter consciência que, independentemente, né, não estou nem discutindo se deuses existem ou não, mas que nós fazemos a nossa vida. Nós somos Responsáveis. responsáveis. Nós temos a implicação subjetiva, como diz a psicanálise. E o que é uma análise? É você se implicar e pesquisar que escolhas você faz, de que maneira, o que te impede, né? Os seus bloqueios, os seus recalques, as suas conquistas, a repetição do sintoma, a repetição da pulsão de morte inconsciente. Você é responsável. Então, a não aceitação nessa visão de mundo, normalmente ela é mais culpada. Ela não é uma revolta contra você ou os deuses ou o outro que não me deu, é contra o eu, porque o eu seria responsável. Eu não consigo, eu sou incapaz, eu rejeitei, eu. E você pode até se perguntar inconscientemente: será que eu quero ser mãe? Será que eu não quero? Será que eu comi bem? Será que eu estou sendo punida porque no Uhum. passado eu bebi, fumei, eu fiz sexo, fiz um aborto, então agora estou né? Você a, a, é como se fosse a explicação, a linha causal que você cria na sua mente, ela vai em direção a esse ego, Uhum. que teria a responsabilidade e, portanto, a culpa. E você, Schlaft, né, tem uma função super egóica, né, über, e sobre o eu, que te maltrata e te, né, chicoteia. E você se revolta um pouco, né? Então percebe esses dois modelos de culpabilização, de revolta, de angústia e de não aceitação, né? Sim. Então, tudo isso para, né, dar elementos para a nossa conversa e para a gente botar de novo a pergunta na roda. Então, como aceitar, né? E aí eu diria que a gente poderia chegar num terceiro lugar, que ele não é nem de colocar toda a responsabilidade no fora de mim, nos deuses, nos genes, Uhum. nos hormônios, no sistema de saúde, no outro, No outro. qualquer que sejam essas alteridades. E nem colocar a culpa e o estresse da responsabilidade totalmente no eu, né? Porque a vida é esse amálgama muito complexo entre as minhas escolhas, as minhas decisões, os meus afetos, os meus sentimentos, os meus desejos inconscientes profundos e a estrutura, a alimentação, o passado, a carga genética, o Sim. lugar social onde eu estou e o encontro dessas grandes forças internas da minha história, de mim e do mundo. Aí eu posso aceitar isso? Sim. E aceitar quer dizer, não tenho nada a ver com isso? Não. Ao aceitar que tem forças profundas suas e do mundo em confluência para ter algo dado certo ou não para você, aí você fala, bom, como eu posso incidir sobre elas? Então, para a gente conseguir ter uma aceitação mais profunda, eu acho que não basta essa palavra aceitar tanto o de fora quanto o de dentro. É você poder, aceitar isso, mas com essa complexidade, nem delegando tudo ao fora, ao outro e forças maiores que você, ou forças, né, que estão fora da sua possibilidade de ação, e nem tudo só com o eu
e o seu poder. Uhum. A aceitação é sempre dessa mescla que é da vida. Isso vale para tudo. Vale para tentar ser mãe e ter um filho, vale para uma doença, vale para uma alegria, vale para uma conquista. Quando você conquista um diploma, um trabalho, uma carreira, um amor, é claro que é mérito seu, mas não só. Não só, porque para você conseguir um diploma, alguém desejou isso antes de você, alguém te pôs na escola, alguém te instilou o desejo de saber, a curiosidade. E uma análise é você reconhecer que muitas forças te moldaram. Então, o tempo todo a gente é essa dialética entre o outro e o eu. Então, a aceitação é reconhecer isso. E a partir daí, distinguir o que que você pode e gostaria de fazer sobre as coisas que são suas e as coisas do mundo, porque você também tem poder sobre as coisas do mundo. Então, se é uma questão das condições da saúde, qual é, com mais ou menos dinheiro, né? Com mais ou que a saúde seja pública ou privada, qual é o posto do SUS que eu posso ir, ou qual é o médico, eu vou ver, não é só reclamar do governo, Uhum. entende? Ou culpar ao médico, ou ter o melhor médico mais bam e mais caro. Não, é assim, deixa eu pesquisar qual é a rede de apoio mais interessante, deixa eu me investigar, eu quero ser mãe, até que ponto eu vou? Qual é o preço? Qual o limite? Como fazer isso? O que que eu repito, né? Então, assim, são tantos caminhos de investigação e de atuação que a gente pode atuar, né? Sim. Então, fica mais leve essa aceitação. A gente é vítima e agente o tempo inteiro de tudo, né? Claro, eu sou vítima da vida, no melhor sentido. Vítima é uma palavra que eu usei para provocar. Eu sou efeito do mundo e eu sou agente do mundo o tempo todo. Então, eu acho que essa seria uma posição que daria ao mesmo tempo, né, realidade, ela é real, ela é realista, e alguma potência, algum poder de atuação sobre essas forças e causas, né? Sim. Uma coisa que eu sempre procurei, o caminho, assim, que eu sempre procurei seguir dentro daquilo que foge ao meu controle, do que eu gostaria muito que acontecesse, por uma questão ou outra não aconteceu. Em 2020 eu desejei muito ter um filho, sofri um aborto espontâneo, já estava com mais ou menos 10 semanas, então já tinha escutado o coração, já estava para fazer a sexagem, para ver qual seria o sexo do bebê, daqui a pouco começaria a sequência dos exames, e estava tudo certo, a barriga já estava crescendo e, de repente, não estava mais ali, né. E esse foi um convite, que me foi feito, e eu aceitei esse convite. Falei: "Eu tenho 2 possibilidades, ou aceitar esse convite, olhar para dentro, me permitindo sentir, lógico, tudo que está doendo agora e sentir essa perda de algo que eu queria muito, mas que fugiu ao meu controle. E eu tenho outro caminho de não aceitar, fincar o pé e falar: "Não, eu queria e não aconteceu", e ficar questionando, o que você mesma falou, questiona Deus, questiona o universo, questiona o mundo, se questiona, se culpa. Eu falei: "Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, porque, eu não vou aprender nada se eu fizer isso. Eu vou simplesmente sentar na indignação. Estou indignada e não saio dessa posição. Me coloco como vítima, a que está triste, a que perdeu. O que que Uhum. eu faço a partir disso?".
Então, quando eu aceitei esse convite, eu me transformei muito. E a minha vida teve uma virada grande em todos os sentidos. Coisas que eu buscava, eu passei a não buscar mais. Coisas que faziam sentido passaram a não fazer. Relações que me preenchiam passaram a não preencher. E assim foi uma mudança muito grande. E eu acredito que essa mudança veio porque eu aceitei a carta, recebi essa carta, abri essa carta. Falei, o que que isso veio para me ensinar, né? E comecei até a pensar sobre qual é a minha vontade mesmo, o meu real desejo em ser mãe, dentro de toda a liberdade que eu já experimentei, né, que eu tenho, a minha liberdade de vida, a minha liberdade financeira, a minha liberdade emocional, que eu demorei tanto para construir, para entender o meu poder sobre ela, quanto eu me aproprio dela e consigo gerenciar essas emoções. E foi muito válido. Então, hoje, quando eu vou rezar e pensar no meu filho que se foi ali atrás, eu penso nele com total sentimento de gratidão, porque através dele eu me tornei um pouco dessa pessoa que eu busco ser, Uhum, sabe? uhum, Então ele veio, eu tento o tempo todo pensar dessa forma, ele veio para para me ensinar, para me ajudar a subir os meus degraus nessa escada de evolução, que eu estou aqui para isso e o que eu consigo fazer a partir dessa perda. uhum, E ali eu encontrei essa virada que serviu para todos os outros campos da minha vida. Todos, tudo aquilo que eu desejo muito e que eu faço a minha parte e não acontece, eu entendo que vem me ensinar algo. Eu aprendo com aquilo, eu aceito e eu sigo, sabe? Eu não fico presa. Isso é uma coisa que eu te falo assim de coração aberto. uhum, Eu não aceito ficar presa a nada, porque eu sei que essa vida vai passar muito rápido e que a partir do momento que eu desejo ser mãe, né? Dando esse exemplo, já que estamos dentro desse cenário, desse contexto. Eu desejo ser mãe. A responsabilidade é minha dentro desse desejo também. Eu não posso simplesmente dizer, eu quero ser mãe, e o meu filho vai ser assim, assim, assado. Eu desejo que ele seja, sei lá, que ele tenha tal profissão, ele vai ser alto, ele vai, sabe, eu desenho aquela pessoa, coloco ela numa forminha que eu mesma criei e condiciono o meu amor a ela, aquilo que eu desejo que ela seja. E não é por aí. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Então, se eu desejei algo, eu fiz, estou lutando para que aquilo aconteça. Aquilo não aconteceu da forma como eu gostaria, não deixa de ser uma responsabilidade minha também a tentativa, sabendo que tudo pode acontecer na vida. E nós estamos aqui nessa gangorra, uma hora em cima, hora embaixo, passando pelas situações que na maioria das vezes nós mesmos nos colocamos diante daquela situação e achando que a vida sempre será um mar de rosas. Então eu acredito que essa consciência, você ter essa consciência, já é um facilitador para a aceitação de vida e morte. Morte não só de pessoas, mas morte daquilo que eu gostaria que tivesse um relacionamento, parte do que eu gostaria que tivesse se estendido, né, e não aconteceu. Por quê? Porque eu lido com o outro e o outro tem vontade própria. Eu estou uhum, aqui fazendo o meu trabalho. Quantas pessoas na época da pandemia, todo mundo estava fazendo o seu trabalho, estava abrindo empresa, estava investindo em alguma coisa e de repente vem algo que foge ao seu controle? Quantas empresas precisaram ser fechadas?
Quantas pessoas precisaram conviver com as famílias que não conviviam, né? Então, como é que esse mundo te convida o tempo todo a girar, a pensar diferente? E essa consciência, trazendo ela para a gente, se apropriando dela, de que eu faço a minha parte, eu tenho responsabilidades porque eu estou aqui vivo, mas que eu não controlo. Tem coisas que eu não controlo. Isso me traz uma maior aceitação da vida e um aproveitamento melhor dela e uma consciência maior também sobre a morte. Uhum. É interessante, né, porque assim, eh, aceitar que tem coisas que eu não controlo, que são do outro. Sim, e o mais curioso é que a psicanálise descobriu que não é só o outro que a gente não controla, o eu a gente também não controla. Essa é a grande virada do século XIX para o XX. Uhum. A ideia de inconsciente, e que surpreende, que até agora várias pessoas se assustam diante disso, é que o outro me habita, é que eu não controlo eu mesmo, e sobretudo eu mesmo. Eu não controlo os meus medos, as minhas fantasias, os meus desejos mais profundos, os meus sintomas. Não é assim, tenha medo de avião. Vira a chave. Opa, chega! É. Que bobo! Tenha crise de ansiedade. Tenha medo de sair na rua. Agora para, né? Engravide. Agora pare de ficar engravidando. Não é Sim. isso? Então, o próprio corpo é um território ainda tão enigmático para a ciência e para a filosofia, para a psicanálise. O corpo é muito complexo. E essa junção corpo-alma, ela é muito. A gente está engatinhando para começar a decifrar essa conexão. O que a gente sabe hoje, de alguma maneira, é que sempre tudo é levemente psicossomático, né? E que essa divisão psique, soma, alma, corpo, é uma divisão que não faz tanto sentido. Hoje a gente já está entendendo. As coisas se afetam, Uhum. inclusive os afetos e as emoções, que você trabalha bastante, as emoções, elas afetam as células, Com elas toda certeza. afetam neurotransmissores. Se você está angustiado, você tem mais chance de elevar o batimento cardíaco, às vezes o nível, né, com certeza, de cortisol, que é o, né, substância do estresse, um ataque cardíaco, gastrite, dor de Uhum. cabeça, enxaqueca, capacidade de engravidar ou não. Então, os afetos, eles se correlacionam com as células. Isso é incrível. Se a gente for Sim. parar para pensar, isso é assim, é tão óbvio. E ao mesmo tempo, o eu, ele é estranho ao próprio sujeito. Eu sou mais complexa do que o meu eu, ou do que meu corpo. Eu sou o ego e o corpo, e o meu ser, o meu self, a minha subjetividade abarca todas essas instâncias incontroláveis para mim. Então, acho que também a gente se apaziguar com isso é uma aceitação disso também. É uma conscientização disso, o que é incrível, né? Você contou que, né, é curiosa, eu também sou uma pessoa muito curiosa e sempre fui, e vou indo em vários domínios, e a psicanálise, ela é incrível, você também está estudando um Uhum. pouco e num percurso analítico, eu faço isso e transmito para as pessoas isso, né? Porque é uma coisa tão profunda e tão intensa e da ordem do maravilhoso esse universo do inconsciente que eu quero transmitir. Por Sim. isso que eu faço, né? Curso, palestra, podcast, enfim, redes sociais e vídeos e tem um curso que é justamente convivendo com a perda, Hum. sobre luto,
É exatamente Que ótimo. tudo isso que você colocou, né? Todo o processo de luto e sua alta complexidade e Sim. uma virada para essa recriação de si mesmo. Qualquer processo de luto, aí, claro, vou falar 1 minuto, mas é um curso com várias aulas, Uhum. e para além das etapas de luto, sejam 5, sejam 7, sejam 9, né? Para além de etapas e passos lineares, tem todo um processo alquímico mental, né, subjetivo, para a gente, essa oportunidade, essa carta que você comentou, que é uma imagem interessante, né, de um processo analítico. Uhum. Você dialogar com a vida e com o que te acontece como mensagens trocadas entre você e o mundo, É exatamente o não que eu é? faço. Não é? É. Porque o tempo todo é isso, estamos na teia. É a teia, é a troca e você emite palavras e eu jogo cartas, Uhum. né? Cartas que são o meu tarô analítico, se eu pudesse chamar assim, são cartas simbólicas, né? E eu tive uma diária de gravação há 2 dias. Então, de tempos, né, a cada X tempos eu sento e eu desenho que temas eu quero colocar, né? Então, adultização, Uhum. pedofilia, que sexualidade infantil, que estrutura é essa? Isso é um convite a receber uma carta que veio do mundo e você aprofunda. Sim. Acabei de voltar dos Balcãs e você amplia a consciência do conflito do mundo, né? Oriente, Ocidente, a história, o conflito, é um território de conflitos e uma zona de muitas influências, desde o Império Grego e Romano, depois Império Austro-Húngaro, depois tem muita história, né, das cruzadas, é muito próximo do Mar Negro, de Istambul, está nessa interface, influência austro-húngara, depois soviética, agora russa, europeia. Então, é Uhum. um território conflitante. Qual é a sua identidade? Qual é a sua religião? Mais ortodoxa, mais muçulmana? Qual é o tipo de posição que você tem mais democrática, mais autocrática? Então, é o meu interesse, é a minha viagem, né? A gente falou um pouco de viagem, de gostar de viajar. Eu estou recebendo as cartas que o mundo me oferece, que eu fui buscar, eu fui passear. Sim. Eu gosto de escutar esses outros e ver as suas posições subjetivas. Como que cada cultura, não só cada vida individual, cada vida Uhum. individual também, trabalho com isso, mas também trabalho com coletivos. Como cada empresa está criando a sua história, a sua narrativa, a sua identidade. Como cada povo se identifica mais aqui, mais ali. Como que a gente, como posição subjetiva humana, a gente está caminhando? A gente está buscando mais grandes mestres e grandes líderes autocráticos? Sim, estamos. Por quê? Como é que, né, como é que isso está acontecendo? Então, fui para os Balcãs para ver isso, pesquisar isso, Entender falar esse isso. movimento. Tudo é receber essas cartas e então eu recebo do mundo e proponho temas Uhum. para o mundo a partir da pesquisa que eu mesma estou fazendo e, né, é essa troca. Que Sim. bom, né, que a gente está aqui e onde você está agora? O que te inquieta agora? O que deflagra em você interesse? Né? O que deflagra? Isso é o desejo, né? Uhum. Isso é pulsão. O que te move? Essa é uma pergunta. Então, ser movido por e receber do mundo esses convites e saber quais você vai aceitar e quais
não fazem mais sentido para você, né? Sim. E um filho é uma é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem, porque ele é tão próximo e tão outro. E você falou várias coisas interessantes, mas só mais essa, né, sobre o imaginário. Eu chamaria assim, a gente sonhar com um filho e a gente já desenhar como que seria. A gente faz isso com namoro, com casamento, com maternidade, Com tudo, né? parentalidade, com trabalho, com futuro, com emprego, com obra, né? A gente já imaginariza. E o imaginário, ele é interessante porque é necessário a gente desenhar uma imagem, dar um norte para onde eu estou Uhum. indo. Mas ele peca muitas vezes porque ele está muito próximo ao ideal. Então ele, nossa, ele tem assim uma mania de já subir, né? A imagem já sobe, ela é muito etérea, Sim. ela sublimada, ela já vira gás, né? Ela é a utopia. Ela é o topos, né? E ela tem essa mania de colar com os nossos imperativos superegóicos, que uma maravilha que eu deveria ser, que eu deveria transmitir. E a vida não é isso. Então é outra grande aceitação, é saber dessa dinâmica entre real e ideal. Ok idealizar, tudo bem, Uhum. mas desce. Ok sonhar, e é bom para você Ter um desenhar o norte. norte, desenhar né, é o que move o desejo, causa do desejo, tem sempre a ver com alguns ideais que ficaram lá atrás, que tem a ver com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, com a sua classe social, com a sua cultura, o seu país, aí tem as várias camadas coletivas sempre que desenham os ideais de uma cultura. O que que é a Uhum. beleza hoje? O que é a família perfeita hoje? O que é ser mulher hoje? O que é envelhecer hoje? O que é E como essa procriar? sociedade vai mudando, né, e a gente vai se colocando dentro dela como ela pede nos dias de hoje, Uhum. que na maioria das vezes muito diferente ou a um passo além do que era antes. Sim, então saber que o imaginário ele pode às vezes ser etéreo demais ou enlouquecido demais, né? Mas que também tem que ter a coragem de desejar. Sim. Também, às vezes, a gente se defende do desejo: "Ah, não vai dar. Ai, não vou conseguir. Ai, não é para mim. Ah, não, já tentei, não deu". Já esse gosto de entregar e de ficar aqui na terra, não vou voar, vou Uhum. ficar na terra. E é isso mesmo, é isso que dá, é isso que me foi destinado. E aí também eu diria que vamos bagunçar um pouco esse coreto. Sim. É outra, né, você vê que muitas vezes eu vou falando dessa dialética ou dessa esse além de ou engessar num lugar ou engessar em outro, não acatar tudo que está dado, que é o do concreto, que é do real, que é do que te foi destinado, e nem sonhar demais que pode ser uma fuga, Uhum. né. Então a juventude, ela pode ter válvulas de escape, o videogame, o excesso de rede social, Uhum. o excesso de droga. Hoje em dia a gente está, né, com muita substância, droga, adicção. A gente está querendo outras substâncias para sair da consciência. Então você vê, e é isso a frigir dos ovos, no final da história, a gente vai cada vez mais cair no real e não ter habilidade, não saber lidar Pra com lidar com ele. Qual é o efeito? Saúde mental adoecida, não é mais saúde, é é. adoecimento mental. Então, como é que a gente vai achar o equilíbrio entre os nossos sonhos, entre o imaginário, entre a bolha de criação livre, né? De ideia, de projeção, que é interessante, é importante.
e ao mesmo tempo saber voltar e implementar isso na vida No real. concreta. Sim. Então, como é que a gente vai ter essa arte? Muitas vezes a gente paralisa, né? Uhum. E o filho, ele é o objeto básico para a gente fazer essa loucura, né? Então, como aprender também a dialogar com o outro, ver o outro, o que você quer, Sim. quem é você, né? Sem eu projetar demais sobre você. E aí a gente precisa, claro, de autoconhecimento. O A tempo inteiro. chave, a chave, né, claro, eu trabalho com isso, eu verifico isso, eu sou apaixonada, instigada por isso, mas, assim, todas as pessoas que realmente fizeram uma análise, fizeram essas travessias, eu não conheço nenhuma que diga ao final: "Olha, Maria, foi muito difícil e não adiantou para nada". Não, Não, não tem. zero. É sempre: "Você mudou a minha vida", Sim. né. Eu escuto, aliás, eu escuto essa frase não só nas análises longas e profundas e tal, mas eu escuto, às vezes já vira até brincadeira, né, porque eu até comento isso em palestras, muita gente vira para mim e fala: "Ah, você fez um vídeo tal", ou "Você me falou tal coisa", ou "Te assisti, você mudou minha vida", Sim. né. E eu até rio, né, e falo: "Em parte é a minha palavra que passa pela minha boca e que vem, mas em parte é muito do que já estava pronto em você Que para poder precisava desse escutar". despertar. E E como a pessoa, se alimentou daquilo, né, que também é uma pôde escolha. se alimentar daquilo. Escolheu, consciente ou inconscientemente, se preparou, estava pronta, estava Uhum. madura para nesse solo semear, né, e brotar essa semente da palavra, da consciência, Sim. que é uma coisa incrível a consciência. Claro, eu trabalho com o inconsciente, a psicanálise tem a ver com o inconsciente, mas ao fim e ao cabo, qual é o trabalho? É de levar à consciência, é de Uhum. descoberta, né, você vai navegando, você Sim. vai chegar na América, na Índia, em Marte, você vai chegar em lugares que você não conhecia de você mesmo e do mundo. Não é autoconhecimento só nesse sentido. Uhum. Então, eu sempre brinco, o autoconhecimento, ele sempre é um heteroconhecimento também, porque cai um monte de ficha. "Espera aí, quem é esse marido?". Ah, mas com toda, Era, por que que eu estou nessa relação? Por que que eu estou nesse trabalho? Por que eu fiz essa escolha? O quem é? autoconhecimento, ele o tempo todo ele te faz, ele te questiona. Ele te questiona e ele te mostra quem é o outro também. Então você fala: "Nossa", né, por isso que eu brinco que o autoconhecimento profundo, ele é auto e hétero Uhum. conhecimento. Ele é do outro, ele é da alteridade e te ajuda aí a se entender melhor. Então quando a gente fala: "Bom, lugar de fala", né. Sim, você se vê como mulher, por exemplo. O que é se ver como mulher? É entender o que é o homem, o que é o Uhum. masculino, o que é o feminino, o que é o patriarcado, quais são esses milênios de história. Sim. É. Não, completamente. E para você, chegar a tudo isso que a gente falou, de aceitar, de entender, de se questionar, não só, né, a si mesmo, mas deixar de culpar o entorno e se culpar, e mais questionar dentro de um lugar de crescimento, de evolução. O autoconhecimento é que vai te trazer isso. Uhum. Porque se você não se conhece, você fica preso àquilo que você não sabe o que é, que primeiro é você, né, Uhum. depois é o outro, depois é o que acontece em volta, mas primeiro é a gente. Então se não existe esse desenvolvimento, você não sai do mesmo lugar, você passa a vida
sem se descobrir, sem saber qual o seu propósito, sem saber se você deseja mesmo. Você simplesmente vai passeando, né, pela vida, vai deixando acontecer o que tem que acontecer e não toma as rédeas, não organiza suas ideias, não tem um propósito definido. Então, eu acho que tudo, e sempre trabalhei muito isso dentro de mim, tudo começa nesse desenvolvimento pessoal, nessa busca pelo autoconhecimento. E você falou uma coisa bem importante que é conviver com a perda, conviver com o luto. Então, a mulher ela não tem como mudar aquilo que aconteceu. Aconteceu, é um fato. A partir desse momento, o que eu preciso fazer? Conviver. Como é que faz para conviver com isso? Eu vou dar um voucher para sua comunidade. Talvez seja uma boa ideia, É uma né? ótima Porque não cabe ideia para o aqui, curso, para Mariana. o treinamento, Eu porque eu são vou muitas dar. camadas. Não, é uma boa ideia. A gente pensa, vou fazer um pequeno voucher, um Ai, cupom para a ótimo. comunidade desse curso em particular, porque eu acho que se for esse tema, Sim. né? Enfim, tem vários outros cursos eu escrevi, até te dei Uhum. o livro Coisa de Menino, que eu escrevi com o Contardo Caligares, e a gente fez também Coisa de Menina, Uhum. que é para discutir feminino, masculino e qual é a construção desse lugar de mulher e de mãe ao longo da nossa cultura e Uhum. como isso vem mudando radicalmente nos últimos 150 anos, Sim. né? Desde o século XIX que as mulheres estão com uma consciência mais clara e com processos de transformação da realidade, né? E de buscas e conquistas, como votar, como pensar, como ler, como Uhum. escrever, como ter liberdade financeira, como Sim. ter liberdade emocional, como ter liberdade política, De escolha, né? tantas outras. É claro que é paralelo aqui à nossa conversa, mas, por exemplo, poder escolher não ser mãe, poder escolher não ser casada, Uhum. poder escolher ser casada com 2, 3 parceiros ou parceiras, ou, Uhum. né? Então a gente está no século XXI já numa espiral bem mais alta desse longo processo de conscientização, de transformação do real, Sim. o que implica perdas também, macro, né? Já vamos chegar nesse pilar específico, mas é importante também entender isso dentro de uma cultura mais ampla que pode colocar a mulher como bem mais complexa do que o lugar de mãe. Uhum. Então, uma parte da aceitação e do luto lida diretamente com esse lugar social como mãe. Então, Que nos você foi imposto. há muitos milênios, muitos e muitos séculos, como se, né, e por isso que eu citei o Coisa de Menina, que é esse livro, eu e o Contardo a gente vai traçando essa história. É como se, sobretudo nos últimos 2 milênios, né, a gente tivesse feito 2 movimentos na cultura, né? Um é um grande recalque do corpo. A gente, vamos dizer, demonizou o corpo. Os pecados capitais, se você for analisar, né, luxúria e Uhum. gula, vários deles vão controlar o corpo. E a pulsão, eu peguei esses dois, né, a pulsão oral e comer, e a pulsão sexual e o prazer, é uma lógica anti-hedonista. O prazer, hedonê, é visto como aquilo que vai ser pecado e vai ser sua perdição. E
aí você fala, nossa, né? Por que que o corpo virou proibido? Por que que o usufruto do corpo, o movimento do corpo, até as roupas, a Uhum. maneira com que você prendia aqui, prendia aqui, prendia Sim. aqui, né? Essa domesticação do corpo. Então, isso é um processo milenar e que a gente está agora tirando as vestes dessas amarras e falando, olha, e tirando as vestes até, né? Há 100 anos a gente já pode fazer assim, e Uhum. mostrar o Passar a braço, canela. depois vai subindo, exato, o tornozelo, a canela, depois a revolução da mini saia, o pós-guerra, né? E depois, claro, com a pílula, a gente tem Uhum. uma virada técnica, que é, né, a descoberta de uma química que pode, essa tecne, transformar a nossa posição subjetiva e comportamental, porque aí a gente tem a revolução sexual, porque Sim. você pode fazer sexo sem gerar maternidade. Então, um grande movimento é de recalque sobre o corpo, que veio junto com outro grande processo de recalque, que é do feminino, amplo. E a gente situou esse feminino como mãe, uma maneira exclusivamente, prioritariamente, a imagem da Madonna, Uhum. da Virgem. Olha que interessante essa ideia. A mãe de Deus tem que ser virgem, Virgem. tem que ser assexuada. A mãe é assexuada, a mãe é virgem. Então, isso é um arquétipo da nossa fantasia. E como que a gente foi tentando encaixar o feminino nesse duplo lugar de não desejante de nada a não ser de ser mãe Uhum. e de não realizante de nada a não ser de ser educadora disso, porque foi se tirando direitos, não podia ser governante, não podia nem ter propriedades, não podia ter, né, uma subjetividade política, não pode votar, não pode eleger, não pode ser eleita. Então a única coisa que eu tenho que fazer e que eu posso é ser mãe. Exato. É uma, né, afunilamento do desejo, do corpo, da vontade, do pensamento, da cognição. Sim, e isso, É, querendo ou não, está presente no nosso inconsciente o tempo todo, exato. e que se de alguma forma você não consegue realizar aquilo, você você se sente não pertencente, É, né, você perde o sentido. da vida. Então, tem que ter a consciência e o processo de aceitação e o luto, ele vai mexer com muitas camadas, inclusive camadas históricas e simbólicas que estão profundamente arraigadas na Sim. nossa mente. E isso não é fácil, porque o que me resta então? Qual é meu valor? Eu perdi tudo, e se eu não conseguir ser isso, né? Quanto eu valho? Qual é meu lugar? Qual é o meu estatuto social? Como, né? Então você vê como é, quando a gente está falando aqui de psicologia, de psicanálise, a gente também está falando de história, de filosofia, de Uhum. história das mentalidades, de sociologia, de antropologia, de política. Sim. Não tem como, porque tá no nosso corpo. Uma mulher, né? Esta mulher, um homem. Então, um outro ponto que vem junto, e que eu contado, a gente discutiu mais no Coisa de Menino, mas o outro livro, é o direito aos homens à paternidade e à parentalidade, que era coisa de menina, era Uhum. coisa da mulher. Um homem não podia, não sabia, não queria trocar fralda, dar banho, dar comida, ensinar a andar, amar, Uhum. chorar, se emocionar. Então, também é uma interdição dos afetos e do cuidado e da paternidade sobre o masculino. Tudo isso está em transformação Sim. hoje. Tudo isso é também um direito aos homens que se abre, e um direito aos homens
enfim, hétero, homo, trans, Uhum. cis, pan, é como se a gente falasse agora: para tudo, para tudo. O que que eu sinto? O que que eu sinto? O que que eu quero? E o que que eu vou construir? E o que vai, né? O que que eu vou caminhar para? E o que vai dar e o que não vai dar? E como eu vou me relacionar com tudo isso? Com o que eu quis, com o que eu não quis, com o que eu quis agora, com o que deu, com o que não Uhum. deu e não deu mesmo. É o momento, essa última coisa para a gente pensar aqui de luto é o momento de desistir. Isso é muito Muito difícil, difícil. muito difícil. O momento de desistir da insistência. Né? Então, esse equilíbrio entre insistir, 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 querer, 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 fazer, 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 às vezes ele pode ser sintomático, no sentido de que a gente está dando murro em ponta de Uhum. faca, como não à toa existe essa expressão, que a gente está sangrando. Sim. E talvez a gente nem queira tanto, ou nem precise É tanto, isso que eu ia ou falar. Você será? está indo no embalo, quantas vezes a gente não vai no embalo, não olhando para dentro, não tendo essa conversa, né, não recebendo esse convite, não querendo aceitar, de espera aí, pausa um pouco, vamos dar uma pausa, vamos entender se é isso mesmo que eu quero, se eu estou dando esse murro em ponta de faca porque eu não aceito não ter, Uhum. conseguido, conquistado aquilo que eu desejei, que já nem sei mais se desejo, mas estou andando nessa linha sem olhar o que está acontecendo em volta. Uhum, Né, sem prestar atenção nos sinais, sem prestar atenção no que está dentro de mim, no que eu mesma dou de sinal, né. E eu vejo também que isso acontece muito, a gente faz isso muito, em relação a tudo na vida. sim, em relações tóxicas Uhum, ou uma relação com o impossível. Então, um ponto muito importante na análise é poder distinguir o que é da ordem do que eu não fiz, ou o que eu quero mesmo, esse autoconhecimento que passa pela consciência da estrutura do mundo, da vida, da condição uhum, humana e do que você deseja. sim. O que que é isso, né? O que que você quereria, o que não quereria, o que você fez, o que você não fez, e distinguir isso do que é estrutural da vida. Porque aí você sai do lugar de uma impotência, eu não consigo, como eu fiquei doente, e não consegui me curar. Como Uhum, eu, como existe a morte, né? Então, assim, a morte não é algo que você consiga alterar, é estrutural da vida. Então, não é que eu sou impotente diante disso, é simplesmente o alívio. Quando você tem a consciência que não é da sua potência ou não, você fala, é impossível, né? Então a gente diz, é uma passagem da impotência ao impossível. E o impossível é da estrutura do vivo. Simples, né? uhum, Quer dizer, é simples, mas é muito difícil a gente introjetar essa posição tranquila. sim. Talvez haja aí alguma sabedoria, vamos usar essa palavra, alguma sabedoria em relação ao que é da ordem do impossível, da condição do vivo. Simples. Não dá. Aquilo que a gente falava no iniciozinho, né? O ciclo. Uhum, E a fantasia do ciclo também, porque o ciclo não é sempre assim, lembra? Nascer, crescer, desenvolver, porque a gente, às vezes, o ciclo ele é assim, mas muitos elementos eles entram e saem no uhum, meio do processo. Isso também é o que eu chamo de estrutural. Isso é muito mais comum. Isso vale para as plantas, para os animais de todo tipo, inclusive os animais cognitivos que somos nós, os sapiens, seres de saber. uhum. Então,
Quando alcançar essa ideia e aceitar e deixar de insistir sobre a ideia do que não é da ordem do possível e que é da ordem do impossível, né? É também um grande percurso, é um trabalho. E aí, não é que a palavra seria desistir, né? Então, não é que eu desisti, eu mesma coloquei, quando desistir, mas é desistir de insistir. Por quê? Porque é da ordem do não possível. Uhum. E é da ordem, né, do não desejo. E é da ordem da não conexão com aquilo. É, 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 é diferente como posição subjetiva, Sim. né? E aí, quando você compreende que é impossível, a sensação de insistência ou desistência, ela vira. Uhum. Sair dessa chave, insistência, desistência. Mas eu diria entrar na chave do desejo e do impossível, que são outras categorias, e saber distinguir. Sim. Eu quero trazer uma pergunta de uma das meninas da comunidade. A gente abriu para pergunta, contamos que você estaria aqui. Uhum. Recebemos várias, só que não dá para responder todo mundo, viu, gente? Mas estou muito feliz com o nosso voucher. Hum, Nossa, do curso. Do curso ou treinamento? Curso? é um curso, eu chamo de Uhum. curso, né? Nossa, vai ser maravilhoso, Uhum. maravilhoso. Eh, a Letícia, da comunidade do Basta Assistir Maternidade, ela disse assim: "Depois que perdi minha filha de 4 anos, comecei a evitar falar sobre ela, porque percebo que as pessoas ficam desconfortáveis, mas isso me dói muito. Você acha que falar ajuda no processo de luto ou só nos faz reviver a dor?" Olha, essa questão, ela é muito fácil. Ela é muito difícil de ser escutada, né, porque é uma dor bastante radical, mas ao mesmo tempo ela está levantando a bola para eu cortar, porque É, assim, porque você vai falar que tem que falar. eu diria: "Olha, não tem outro caminho de cura no humano, que é justamente esse ser sapiens que Uhum, lida com o simbólico, a não ser a palavra. A não sim. ser a palavra, mesmo que você tome passes, faça orações, tome, antidepressivos, enfim, mas faça esporte e endorfina e tudo que e coma, e deixe de comer, e Uhum. compre, Tome terapia de alguma coisa, chocolate, compulsão, como compulsão, tudo né. que não importa, né, as válvulas de escape para dar conta da pulsão, da angústia. Se a gente não costurar com palavra, se não fazer toda a reconfiguração com o sonho, com o sentido, somos seres condenados ao sentido. Sim. E o que a gente descobriu, o que o Freud descobriu, isso está ali na primeira grande obra, né, que é a inauguradora, uma grande obra inauguradora da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos, Uhum, quando ele foi desenhar a estrutura do aparelho psíquico, é que o simbólico está grudado com o afeto. uhum. E quando que você sai da angústia, quando você sai do medo, da fobia, do choro, do buraco? Quando você fala: "Opa, espera aí, deixa eu ver o que que esse afeto estava, né, ligado com esse símbolo". É o significante e a carga, né, como Uhum. diria Lacan. Então é isso. Como é que você vai reconectar isso? E também, quanto mais inconsciente fica alguma coisa e não falada, mais ela pulsa, sem Sim. você se apropriar dela, e mais ela insiste. Isso é a pulsão de morte. A repetição, pulsão de morte tanática, thanatos, é repetição. Por quê? Porque está insistindo aqui,
faltou, né? Então a elaboração do luto passa por falar. Aí a pergunta prática, assim, né, diplomática é falar com quem? Falar de que jeito? Falar para quem, né? Não sei se é sair, falando para pessoas e que, né, mas assim, achar um lugar confortável para Uhum. ache seus divãs. Eu sempre digo isso. O divã profissional com analista e, né, um analista experimentado, formado, interessado, com sua própria análise em dia, que não vai se misturar, não vai. Eu acho que no fim é o caminho mais rápido, mais barato, paradoxalmente, embora não seja um processo barato, mas ele é mais direto. Sim. Mas há divãs analíticos e de elaboração e de subjetivação no mundo. Então, grupos de apoio, comunidades como essa, Uhum. cursos, falas, vídeos, palestras, escrita, literatura, cinema, série, né? Vamos, né, por exemplo, ouvir tudo isso que a gente falou e, né, como foi essa perda, o que isso te relembra, como, quais outras coisas e criações a gente pode fazer na vida, né, a partir desse Uhum. espaço, esse vazio, ele é sempre engendrante de novas criações. Sim. Então, aceitar o vazio, que ele é móvel do desejo para outros objetos. E assim vamos, né? E eu acho que o que ela quis dizer também é esse contato com pessoas que de repente já escutaram da perda dela, um almoço com família, né, que a gente insiste, às vezes, em relembrar, em conversar, e que as pessoas já passaram por aquele luto de forma diferente, né, do dela, e onde ela fala que se sente desconfortável, que as pessoas já não querem mais escutá-la. Então, eu acho totalmente esse caminho de você procurar um analista, escolher os seus divãs, escolher uma rede de apoio, onde as pessoas querem falar sobre aquilo, onde as pessoas vão te acolher, porque elas passaram por uma dor parecida com a sua, porque elas entendem o que você vive nessas comunidades, voltadas para aquilo que você precisa externar, que você precisa colocar para fora. Até mesmo para essas emoções reprimidas, né, que a gente às vezes insiste em deixar aqui dentro, não precisarem ser externadas por uma doença de corpo, né? Uhum, Uma doença uhum, da alma, doença emocional, uhum. que daqui a pouco vira uma doença no seu corpo. Então, e tem muita gente que tem essa dificuldade também de fazer uma análise, de aprofundar, de mergulhar, justamente para não querer revisitar o processo, né? Entrar naquela dor novamente. Mas, como você disse, ninguém nunca reclamou. Ninguém falou que permaneceu Não. da mesma forma, muito pelo contrário, a virada de chave é muito grande. A mudança de uma pessoa que, que aceita, que se dispõe, disponibiliza para fazer uma análise, para fazer esse mergulho profundo, Uhum, é uma mudança que ela é visível, né? Não uhum. só para quem vivencia, mas para quem está de fora. Ah, sem dúvida. E isso faz transformar o fora. Lembra? Autoanálise e Uhum. heteroanálise. Quantos casamentos não se terminam e novos Sim. se fazem mais interessantes? Mas sem dúvida, a gente tem medo e dói, então a gente resiste. O Freud até descobriu isso e tem texto e bibliografia e tem esse conceito, a resistência em análise. Mesmo Uhum. quando você está no processo, às vezes você vai chegando num ponto nevrálgico, opa,
não encosta nesse joelho. Aqui já está resolvido. Sabe aquele martelinho que bate aqui? Não, sai daqui, aqui não vai bater não. Sim. Né? Então tem alguma coisa que o ponto que a gente resiste, ele é o ponto interessante de ir. Aí a gente sabe, é um ponto de gozo. Sim. É um ponto onde a gente goza do nosso sintoma, não quer largar o osso. Então, a análise é algo bem tricky, assim, é bem curioso, porque ela não é uma coisa uniforme, sentei e falei também. Porque mesmo com dores e perdas da ordem do real, como perder um filho, que é algo da ordem do trágico, e sem dúvida das maiores perdas do humano, ao mesmo tempo, nunca é só esta perda. Ela vai ter várias outras camadas analíticas. O que é para você perder? Né? O que é estar colocado no lugar da falta? É uma ferida narcísica? É uma vergonha? É uma falência de um projeto? É se sentir metade? É a impotência? Tudo que a gente falou, né? Então, isso te lembra um lugar de quando você tinha 4 anos e você perdeu um lugar de ser filha única e amada porque nasceu um irmão e isso, né? É porque você sempre foi a pessoa que nunca conseguiu nada e até isso você não consegue. Sim. Ou pelo contrário, você é a pessoa vitoriosa que conseguiu tudo, mas isso você falhou. É um lugar de fracasso e, portanto, de ferida narcísica dolorosa. Você estava num lugar hiperfálico, de poderosa, de incrível, e aí algo foi castrado, e, né? Então, são tantas as hipóteses clínicas ou ideias possíveis para compreender melhor o que este fato representa para esta psique. Né? Então é sempre assim. Como é que um ato, um fato, um acontecimento, ele tem muitas camadas simbólicas possíveis. Sim. Simbólicas e imaginárias. E quem pode saber não é quem está de fora. Não sou eu, nem eu propriamente, Maria, homem como analista, mas é só o inconsciente daquele que viveu, porque nem você sabe. A priori, você tem algumas hipóteses e você tem essas camadas aqui, mais próximas da consciência. Mas ao falar, ao elaborar, ao voltar no assunto, você vai para as camadas que são desconhecidas para você mesmo. E isso que é o interessante. Isso é o mais legal. É o mais legal e que é isso, sem mexer aí, você não dá um salto de transformação para poder fazer diferente. Né? Ai, muito obrigada. Passaria o dia todo aqui conversando com você. Eu quero mostrar seu livro. Coisa de Menino, uma conversa sobre masculinidade, sexualidade, misoginia e paternidade. Adorei. Já vou começar a ler esse final de semana mesmo. Olha, temos um menino aqui conosco, não é isso? Então por isso que eu escolhi esse. Obrigada. Mas a gente tem, né, uma conversa que transcende também o gênero. Eu acho que essa nossa conversa, ela vale, né, para a gente sair de uma disputa entre os gêneros ou esse debate, que ele seja amoroso, né? Que ele seja para, né, todos os gêneros e todas as gerações, né? Muito obrigada. Obrigada, de verdade. Amei. Conversa. Amei muito. Obrigada, pessoal, por vocês acompanharem toda essa conversa, acompanharem o Basta Sentir Maternidade. Se você ainda não se inscreveu, não faz parte da nossa comunidade, se você está nessa jornada da maternidade como tentante, como mãe, faça parte. É tão bom conversar, é tão enriquecedora essa troca, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até a próxima.